Olá, seja muito bem-vindo ao canal Contos da Meia-Noite. Um canal dedicado a trazer as histórias, lendas e mitos mais assombrosas de todas as regiões brasileiras. Meu nome é Antônio Campos e na estreia do Contos da Meia-Noite vamos trazer a lenda da Emparedada da Rua Nova. Uma lenda que até hoje amedronta parte da população do Recife, em Pernambuco. E aí, preparados? Então vamos lá. Como pode um pai ser tão desalmado a ponto de emparedar viva a própria filha? O suposto crime chocante virou lenda registrada na imaginação do povo do Recife. A Emparedada da Rua Nova é uma obra do escritor brasileiro Carneiro Vilela, que viveu entre os anos 1846 e 1913. E também uma lenda urbana recifense. Contos da Meia-Noite. A história foi contada pelo escritor Joaquim Maria Carneiro Vilela, num livro publicado em 1886. Depois ganhou uma segunda edição em forma de folhetim, uma espécie de novela dividida em capítulos diários que saiu nos jornais de antigamente. O folhetim A Emparedada da Rua Nova foi publicado entre agosto de 1909 e janeiro de 1912, no Jornal Pequeno, que circulou por muitos anos na capital pernambucana. Carneiro Vilela narra uma tragédia com toques policialescos, feita de traições, romances proibidos e ódios dissimulados. Esse mito relata o caso de uma jovem burguesa engravidada pelo namorado e que foi emparedada viva em seu próprio quarto, a mando de seu pai, o abastado comerciante Jaime Favaz, para encobrir a vergonha familiar e preservar-lhe a honra. O crime teria sido cometido no sobrado na Rua Nova, onde hoje está localizado um prédio que, segundo o neto do escritor, tem o número 200. A história acabou se tornando polêmica e envolta em mistérios. A trama, que se passa no século XIX, envolve a família de um rico comerciante chamado Jaime Favaz. Favaz era dono de uma loja que funcionava no térreo do sobrado que ele possuía na Rua Nova, no bairro Santo Antônio, um endereço nobre do Recife na época. Não se sabe realmente se o caso é verídico ou se tudo não passou de imaginação do infatigável escritor pernambucano. Vilela teve forte envolvimento na questão religiosa que sacudiu o final do Império, e seus escritos têm um forte tom anticlerical, que se ressalta na Emparedada, quando critica de forma acerbada os colégios de freiras e diversas associações católicas. Há relatos de pessoas que passaram ao lado do casarão à noite, onde supostamente a moça foi emparedada. Elas dizem ter ouvido a voz de uma mulher pedindo socorro, alguns barulhos de cadeado sendo arrastado pelo chão e fortes pisadas. O comerciante português Jaime Favaz era um homem grosseiro e vingativo. Ele descobre que Clotilde, sua única filha, havia engravidado de um malandro sedutor chamado Leandro. Para completar a confusão, esse sujeito também era amante da esposa de Jaime, Dona Josefina. Com tantas decepções no relacionamento, o rico comerciante manda matar Leandro e Josefina enlouquece. Então Favaz tenta casar Clotilde com um sobrinho seu, João, que trabalha na loja do tio. Como o rapaz recusa a proposta, o pai enfurecido condena a filha ao macabro castigo do emparedamento num banheiro do sobrado. Com a ajuda de um comparsa, ele força um pedreiro a fechar com tijolos a porta do aposento. Na história contada, há o depoimento que o pedreiro presta à polícia, ainda atormentado pelo crime no qual foi envolvido. Abre aspas. Passou por mim uma coisa horrível que me fez arrepiar os cabelos da cabeça. No banheiro estava uma pessoa enrolada num lençol como se estivesse numa mortalha e se mexia convulsivamente e com muita violência. Pelo modo que se movia, dava para ver que quem estava ali tinha os pés amarrados e as mãos presas por detrás das costas.
Ao passo que fazia esforços para sair da prisão que a retinha e para se levantar daquele túmulo onde seria enterrada viva, soltava gemidos abafados, dignos de quem está amordaçado. Fecha aspas. Mas a polícia não dá crédito à denúncia do pedreiro. Depois de cometer o crime, Jaime Favaz foge para Portugal, onde permanece por 3 anos. Em terras portuguesas, a esposa de Jaime, Dona Josefina, morre. Então, Favaz volta ao Recife para morar justamente no andar de cima do sobrado. E lá, no casarão, passa a ser atormentado por terríveis aparições. Durante as noites, acontecia-lhe acordar sobressaltado, como se houvessem soado ao pé de si gemidos lúgubres e abafados. Outras vezes, parecia-lhe ver surgir ao seu lado o espectro esquálido e medonho da sua mulher, ou a figura branca e vaporosa de sua filha. Não temos muita certeza de que Vilela criou essa história a partir de um fato real. Mas há pesquisas que relatam que Carmélio dos Santos Vilela, neto do escritor, escreveu em um livro que o romance escrito pelo avô foi baseado em fato real, que ocorreu no primeiro piso de um sobrado da Rua Nova, onde hoje há um edifício identificável pelo número 200. Mesmo assim, não temos algo concreto que identifique o tal sobrado, ou mesmo se o endereço é esse, devido à mudança constante da numeração dos imóveis na Rua Nova no decorrer das décadas. Estudos garantem que há ao menos 3 casos no Recife de casas em que foram encontradas paredes falsas no porão e lá dentro continham esqueletos. Porém, essas pesquisas relatam que não há como afirmar se pessoas eram realmente colocadas vivas nestes cubículos ou se esses eventos eram tentativas de ocultar os cadáveres de familiares e servos. Isso porque há uma especulação de que esses restos mortais pertenceriam a escravos ou mesmo a integrantes das famílias ricas que eram vitimadas por doenças que provocavam vergonha diante da sociedade. Doenças como a hanseníase ou a insanidade mental. Mas a história, de qualquer modo, causa arrepios. É sinistra. Há um relato de uma pessoa que não quis se identificar ao contar o ocorrido. Ela diz que a loja tinha 4 andares e uma vendedora, colega dela, foi guardar a bolsa no primeiro andar, onde todos almoçavam. Ao chegar lá, avistou uma moça que carregava um bebê nos braços. A vendedora cumprimentou a moça. Boa tarde, tudo bem? A mulher apenas acenou com a cabeça, sem proferir uma só palavra. A funcionária então desceu para o térreo, onde o restante da equipe trabalhava. Ao chegar lá, perguntou quem era a moça que estava com o bebê nos braços lá no primeiro andar. Todos estranharam e não souberam dizer. Então resolveram subir para tirar o caso a limpo. Não encontraram nada e ninguém na sala. Então entraram em pânico e não subiram mais ao primeiro andar. Também um cliente da loja que relatava ao chegar à loja olhava para as paredes e ficava todo arrepiado. Segundo ele, quando era menino, a mãe contava a história da emparedada e dizia: "Foi aqui, tenho certeza." Em seguida saía da loja bem rápido, após comprar o que precisava. E você? Acredita que o fantasma da emparedada assombra mesmo um velho prédio da Rua Nova em Recife? Tem muita gente que diz que sim, e jura que o espectro ainda é visto onde teria acontecido a tragédia. E aí, gostou dessa história? Conhece alguma lenda assustadora aí na sua região? Mande para mim. Terei enorme prazer em contar a sua história aqui no canal Contos da Meia-Noite. Agora eu peço por favor que compartilhe o vídeo, deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no canal e, claro, comente. A sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Obrigado por assistir e até o próximo Contos da Meia-Noite. Contos da Meia-Noite.